Boa noite. Aleluia, boa noite. Né, André? Nessa noite, vamos ler algumas coisas que eu acho que são bem fundamentais para nós cristãos. Porque o grande problema que eu vejo hoje é que tem muita coisa sendo construída em relação à nossa vida em Deus em um fundamento errado da palavra do Pai. Se você construir qualquer coisa em um fundamento errado, a construção não será bem feita. Aquilo vai desabar. Então nós temos que entender que existe uma vida verdadeira e nós construímos isso junto com uma pessoa chamada Espírito Santo. E é fundamental você entender no seu coração por que é que as pessoas precisam nascer de novo. Quem vai entrar no céu? Deus não chamou a mim nem a você para nós mudarmos, construirmos novamente este mundo, melhor dizendo. Deus não está interessado em construir essa terra. Deus está interessado que por meio de você e de mim, que nascemos de novo, Ele pegue toda a família de Adão e essa família seja levada para a família dele. Porque esse mundo vai terminar. Tudo o que Deus entregou para Adão, e Adão naquele dia fatídico foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu algo que ele não deveria ter feito. E naquele dia ele morreu. E colocou toda a raça humana no caminho da morte, rumo ao inferno. E não existe nada que você possa fazer, além de nascer de novo, para chegar no céu. Por isso que nós vamos ler algumas coisas, eu acho fundamental você olhar a sua vida e saber que a luta não é contra carne e sangue. Que você tem um adversário, ele veio matar, roubar e destruir. A minha luta não é contra a Sílvia, é contra os pensamentos errados dela. E o diabo usa isso para me combater. Eu tenho que me defender com a verdade da palavra. Porque existe nas regiões celestiais uma guerra. E ainda a obra não está completa. Vai ser tudo completo quando o dia nós formos revestidos com um corpo glorificado. Que Jesus entregar para Deus realmente uma terra onde Ele vai reinar por 1000 anos. Então tem muita coisa pela frente. E você não pode ignorar que você tem um homem exterior e este é o nosso problema. Nós temos um homem interior nascido de novo, mas nós temos um corpo adâmico, o homem exterior, que foi colocado em morte, que está na corrupção, que ama o pecado, que ama os desejos do mundo. É por isso que vem a pergunta, por que uma pessoa que nasceu de novo, ela peca? Por que o dia que eu nasci de novo eu achei que minha vida seria o máximo? Nunca mais eu ia sentir nada, uma paz perfeita, maravilhosa, nunca mais dor, nunca mais tristeza. Só que não é real. E você tem que saber, se você não mortificar os feitos do homem exterior, ele vai continuar te puxando para o buraco. Então vamos começar lendo algo nessa noite. Pega comigo 1 Coríntios. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós temos pastoras nessa noite para orar, glória a Deus, aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 15. O barulho do ar-condicionado está incomodando ou está tudo bom? Está muito quente. Por que eu quero falar sobre isso? Porque como irmã mais velha presidindo a reunião nessa noite, eu quero que você entenda que a sua vida é muito preciosa para Deus. É muito preciosa. E que você pode fazer toda a diferença aonde você estiver. Que você não foi deixado sozinho nessa terra. Enfrentamos enfermidades, enfrentamos muitas coisas, mas não estamos sozinhos.
E nós temos que aprender a renovar a nossa maneira de pensar. Pensar como Deus pensa. E o fundamento tem que ser muito bem feito. Então não tenha pressa, mas tenha perseverança. Persevera. Queira compreender o Evangelho como um todo para a sua vida. Não fique contente só de vir numa reunião como essa. Não fique satisfeito em conhecer só um pouquinho da palavra de Deus. Não entregue a sua vida de bandeja para o mundo, para pensamentos errados. Deus trabalha em mim, trabalha em você incansavelmente. E nós precisamos compreender que não estamos aqui para termos casas, carros, filhos, negócios e mais negócios. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Estamos aqui ainda nessa terra, dentro desse corpo adâmico, porque Deus precisa que os filhos de Adão entrem para a família dele. Porque tudo vai acabar. Então não fique construindo a sua vida no temporário. Comece a construir a sua vida para a eternidade. Porque você nunca vai deixar de existir. Você tem que compreender que nascemos espiritualmente mortos, com uma natureza que é inimiga de Deus. É a velha natureza com a qual nascemos um dia, porque hoje temos uma nova natureza. Essa velha natureza que o homem nasce nessa terra, nasce inimiga de Deus. Um bebezinho nasce com uma natureza que é inimiga da natureza de Deus. Mas essa criança é guardada por um tempo de inocência, porque ela não sabe discernir o direito do esquerdo. Mas se ela cresce dentro de uma família que é totalmente disfuncional, aos 8 anos de idade, essa criança pode já ter visto tanta coisa, está completamente deformada, pode até ser treinada para matar pessoas. Porque ela está dentro de uma família disfuncional. E ela tem uma natureza onde o pecado reina. E a morte reina por meio do pecado. É por isso que você pode construir um exército de crianças de 8, 10 anos que são cruéis, porque se elas não nascerem de novo, elas não têm força contra a operação da morte, que entra e tem poder por meio da velha natureza. Então, não é uma questão de xingamento, é uma questão de você compreender que existe força, existe poder. O diabo encontra poder na antiga natureza, a morte reina. O salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus por Jesus. Porque por meio de Adão vem condenação, por meio de Jesus vem justificação. Então hoje o que reina em mim? A vida eterna. A vida eterna reina em mim, a vida eterna reina em cada um que nasceu de novo. A justiça de Deus reina em mim, reina em você. Então você tem que mudar a maneira de pensar e começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. O fundamento é Cristo. Nasci morta espiritualmente. Então, o que eu sabia, eu, Rita, quando eu estava na morte? O que eu conhecia da vida? Nada. Da vida eterna não conhecia nada. Porque o homem só sabe sobre ele mesmo. Ele não sabe nada fora dele mesmo. Quando a morte reinava em mim, tudo que eu sabia era aquilo que ela me ensinava. Só que quando Deus entregou a lei para Israel, foi para mostrar para Israel que eles precisavam de um Salvador. Por mais que Israel quisesse cumprir a lei, porque a lei é boa. Hoje eu não tenho que me esforçar para cumprir a lei. Porque a lei já está impregnada na minha nova natureza. Hoje,
eu vou pecar, se eu não mortificar o meu homem exterior, ele vai me puxar para o pecado. Não existe duas novas, não existe natureza velha e nova junto. Não é que quando você peca, eu estou na antiga natureza. Não existe. No dia que você nasceu de novo, o corpo do pecado, a velha natureza foi destruída. Acabou. Eu, Rita, eu só sou eu, nova natureza. Nascida de Deus, não existe outra, só eu. O que acontece comigo? É que eu estou dentro de um odre velho, ainda trago o corpo adâmico, envolvendo o meu homem interior. Eu tenho que colocá-lo em morte, porque ele vai me levar sempre para pecar. Ele tem desejos, anseios. O amor de Deus foi derramado em mim. Só que esse amor tem que começar a crescer e dar frutos. E quando esse amor de Deus que foi derramado dentro de nós, que nascemos de novo, começa a crescer, a tomar forma, a amadurecer, ele vai confrontando esse corpo exterior, esse homem exterior. O homem exterior não tem natureza, é só um corpo adâmico, corrompido. Mas eu, a verdadeira Rita, não sou o meu corpo. A verdadeira Rita tem a vida de Deus reinando dentro dela. Então você tem que começar a pensar, não só quem você é hoje em Jesus, mas você também tem que começar a pensar quem você não é mais. Você não é mais como antes. Você não é mais aquela pessoa. Você pode sim perdoar. Você pode sim andar mais uma milha. Você pode sim falar coisas boas a respeito das pessoas. Você pode olhar para o Gustavo e ver nele realmente a imagem e a semelhança de Cristo. Você pode abrir a sua boca e abençoar. Você pode viver o Evangelho para que a sua casa seja salva. Mas eu tenho que me fortalecer. Por que eu preciso orar? Para mudar Deus? Não, Deus é imutável. Eu preciso edificar, orar, jejuar, para sair desse lugar de fraqueza e começar a dar passos em direção à imutabilidade do meu Pai Celestial. Então não aceite mais aquelas coisas, fiz de uma família italiana, por isso eu falo alto, eu dou risada, eu falo palavrão, é tudo muito engraçado, eu sou italiana. Não. Hoje a nossa pátria é o céu. Quando chegar no céu, não vai ter canadense, não vai ter americano nem brasileiro, vai ter lá filhos de Deus. No céu não vai chegar, eu sou do Canadá. Eu sou americano. Eu sou brasileiro. Não, eu sou da Bahia. Não, eu sou... Não, no céu só vai ter um tipo de pessoa. Filhos e filhas de Deus. Não é fantástico? Hoje nós somos de uma outra espécie, de uma outra semente. Eu vou usar o termo semente, não gosto muito às vezes, mas nós viemos da espécie de Adão. Você chegou nessa terra numa espécie de uma semente corrompida de pecado e morte. Então, desse jeito, eu não consigo ter acesso ao céu. Porque nascemos com uma natureza, que a natureza é inimiga de Deus. E aí eu nasci de novo, aceitei Jesus. E foi instantâneo, esse é o maior milagre. Porque no dia que eu entendi que eu aceitei Cristo, que eu entendi que eu precisava de um Salvador, eu fui com Jesus, porque Jesus morreu a minha morte, eu morri com Ele. E quando Jesus ressuscitou da morte, eu ressuscitei com Ele. Então, Jesus me tirou, Ele é o caminho da morte para a vida. Nós saímos da morte e fomos em direção à vida, seguindo a Cristo. Hoje eu vou morar no céu, não é porque eu sou boazinha. Eu vou morar no céu porque eu sou da espécie, da semente de Jesus. Eu nasci de novo, eu sou hoje da família de Deus. Eu tenho a natureza igual do meu Pai Celestial. Não é porque eu sou boazinha.
Não é porque eu faço caridade. Não é porque eu não fumo, não bebo. Chegamos ao céu porque nascemos de novo. Precisamos desse milagre. E esse é o maior milagre que o homem poderia receber. É por isso que eu quero começar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E aqui tem algumas coisas importantes para entendermos. Porque aqui na igreja de Coríntios estava tendo uma doutrina errada. O que faz você perder a tua salvação? Permanecer no pecado e doutrina errada. Lembra, você tem que preservar sempre os pilares do Evangelho. Por quê? Porque se você preservar bem o fundamento da doutrina de Cristo, quando um pensamento de engano sutil tentar te dissuadir, tentar infiltrar nas tuas emoções, você vai saber, opa, está fora. Deus é amor. Você tem que ter a convicção no seu coração nessa noite que Deus não é contra você. Nessa noite Deus não está aqui para te machucar. Deus não está com raiva de você. Deus não quer te castigar. Deus não quer tirar nada de você. Pelo contrário, Deus ele é por você. Ele quer que você prospere em tudo. Ele quer que você conheça a profundidade do coração dele. Ele quer que você saiba que ele está interessado em tudo da sua vida. E que você precisa atentar para os conselhos dele. Nós temos pensamentos muito errados em relação a Deus. Uma imagem foi pintada de uma maneira errada. E você tem que ser forte e corajoso e buscar pela verdade, porque a verdade nos liberta. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 50. Paulo dizendo, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Está dizendo, olha, vai chegar um momento, você tem que entender que esse corpo não vai herdar nada. Ele é corrupto. Eu nasci de novo e trago comigo ainda um corpo que é de Adão. E esse corpo não vai entrar no céu. Ele está morrendo. Se você olhar para nós, estamos envelhecendo. A gente não gosta muito. Mas estamos, porque ele é mortal. Ele vai cair de mim. Mas nós temos um corpo imortal. Vamos receber de Jesus no soar da última trombeta. Vamos ser revestidos com um corpo glorificado igual de Jesus, que ele possui. Então não haverá mais dor, nem lágrima, não haverá mais morte. E nós ficaremos eternamente saudáveis, bonitos, não vai ter ninguém careca, não vai ter problema de pele, não vai ter nada. Vai ser simplesmente maravilhoso. Você não vai chegar num corpo glorificado, envelhecido, faltando pedaço, um olho, um nariz, uma perna. Não. Teremos todos perfeitos. Então existe uma eternidade inteira para você descobrir. Todo o universo será destruído. Por isso que Deus não está interessado em consertar a terra, porque ela já foi julgada e condenada. Nada do que eu possa fazer. Nenhuma passeata do mundo. Não jogue lixo nisso, não jogue lixo naquilo. Vai preservar a terra. Porque ela está morrendo, está envelhecendo e será destruída. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha só. Então vai chegar um dia que eu vou ser revestida com um corpo imortal. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Quando chegar esse dia, ainda não chegou. Então a obra não está completa ainda. Jesus já cumpriu a lei, ele já ressuscitou, ele já nos deu uma garantia, mas as coisas ainda vão ter que acontecer. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está dizendo, olha, fica firme, Rita. Continua, não para. Continua fazendo. Qual que é a obra? Crer em Cristo. Crer que tudo já foi feito. Crer que não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É por aquilo que já foi feito. Então pensa nas coisas maravilhosas que estão para acontecer. Vamos para Romanos. Volta um pouquinho. Romanos, capítulo 5 de Romanos. Esse corpo tem que ser mortificado, porque ele ainda pertence à família de Adão. E você vai ter que entender isso para você não achar que você não é salvo. Achar que tem alguma coisa estranha com ele. Ele nasceu de novo, mas ele continua com umas práticas esquisitas. É o seu corpo. Você precisa entender que ele não quer nada com as coisas de Deus. Ele ama o mundo. E você é vencedor, mais que vencedor. Temos que renovar nossa maneira de pensar. Lembra da parábola do semeador? Havia os solos são os corações, são os nossos corações. A semente é a palavra de Deus. Essa vida nova entrou em você. Recebe uma palavra. Só que vamos focar no melhor solo, aquele solo que vai dar frutos, 30, 60, 100. O solo do teu coração. Receber a palavra com alegria. Não resistir à palavra. Aceitar a palavra de Deus. Quando você resiste à palavra, você resiste ao próprio Deus. Deus diz para você, você é curado, meu filho. Aí você fala, não sou, está doendo o meu pé. Não, eu vou morrer. Mas a palavra de Deus está te dando uma garantia. Acredita nela. Milagres acontecem. Confia na palavra. Fale a palavra para você mesmo. Você não tem que se conformar com as coisas que o mundo pensa a teu respeito. O que Deus pensa a teu respeito? Quando eu falo de nós entendermos bem que nós temos uma nova natureza, nascemos de novo, isso é importante para você parar de se ver por meio desse corpo que não muda, esse corpo adâmico. Se enxergue como Deus te enxerga. O que Deus pensa a teu respeito? Ele fala que Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Deus não tem pensamentos ruins para você. Você nasceu de novo, e de onde vem aquela ira, aquela raiva? Desse corpo adâmico. Ele tem que mortificá-lo, não dá para expulsar. Como que eu vou expulsar o seu corpo? Expulsar demônios é uma coisa, mas expulsar um corpo, como que eu faço isso? E a ira está onde? No seu corpo. Você tem que mortificá-la, você tem que neutralizá-la. De que jeito? Orando no Espírito Santo, jejuando, adorando a Deus. Você tem que fazer isso. Em Romanos 5, Paulo começa a falar. A carta de Romanos é uma carta maravilhosa. Eu sempre estou lendo essa carta, e é bom você ler também. Porque ela fala sobre a antiga natureza e a nova natureza. O antigo e o novo. Aqui mostra que por Adão veio condenação para nós e através de Jesus justificação.
Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, então veio por meio de Adão a morte. Reinou, ela entrou no mundo, por causa do pecado. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Hoje você reina por meio de Cristo. Então, pegue a sua Bíblia, comece a ler a palavra de Deus. Entra naquele lugar secreto, abre teu coração para o teu Pai Celestial. Queira orar no Espírito Santo. É por fé. Quem pode orar em línguas? Aquele que nasceu de novo. É um presente para ele. Quanto mais tempo você passa orando no Espírito, mais revelação da palavra você vai ter. É um dom de revelação. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você pode perdoar, sim. Você pode andar uma milha, sim. Porque a nossa luta não é contra uma pessoa. Aquela pessoa não é tua inimiga. O diabo está usando aquela pessoa para dissuadi-lo de um caminho verdadeiro. Lembra do que Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. A gente vai te defender. Não, não. Quando Jesus falou, olha, falta pouco tempo, seria crucificado. Ele falou, não, vamos te defender. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. Não cogitas das coisas do meu Pai, do céu. Cogita de coisas da terra. Ele não estava xingando Pedro de Satanás. Ele está dizendo, Satanás, eu sei que é você, por meio do pensamento de Pedro. Você não vai me dissuadir. Eu não vou fazer a minha vontade. Lembra quando Jesus diz, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. Ele também tinha vontade. Ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que submeter as nossas vontades à vontade do nosso Pai Celestial, para que verdadeiramente tudo que Deus planejou para você e para mim comece a fluir na nossa jornada. Nosso corpo tem um monte de vontades. Continuando. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um homem entrou condenação no mundo, entrou morte, entrou o inferno. Mas por um outro homem, o segundo Adão, que é Cristo, entrou a vida. Vida. Comece a pensar, eu tenho vida eterna. Comece a olhar para você nessa noite pensando, eu tenho uma vida que reina dentro de mim. Eu tenho um Deus que se importa comigo, que me ama, que simplesmente é sobrenatural. Você não tem que ficar, porque nós somos treinados, a religião, melhor dizendo, ela treina o homem exterior para fazer coisas, para agradar a Deus, ensina. Só que nós nascemos de novo. E Deus é um bom Pai, Ele cuida de nós. Eu não tenho que todos os dias orar para sair de casa, para Deus me guardar. Porque Ele guarda. É que nem você pegar o seu filho, já pensou? O Breno todos os dias fala, mãe, ó, você não esquece a manhã do meu café, viu, mãe? Mãe, ó, só também você lembra, olha, só tem que me pegar meio dia na escola. Mãe, só não esquece também, olha, que eu tenho que comprar um sapato novo. Mãe, a senhora, não vai esquecer, hein, mãe? Você acha que ele pensa assim? Eu acho que não. Porque quem pensa isso são os pais dele, que tem que pensar, está crescendo, tem que comprar sapato. E tem que ir para a universidade, e tem que comprar um carro, e tem que fazer isso. Eu aposto que nenhuma criança vai dormir pensando que tem que lembrar o pai do dia seguinte.
Então você acha que tem que lembrar Deus de te guardar na rua, de te guardar? Você tem que só prestar atenção e ouvir a instrução. O que o Breno tem que fazer? Ouvir a instrução da mãe. Olha, Breno, não ande pela direita, vá sempre pela esquerda. Ele só tem que lembrar da instrução. A mãe dele já disse, não vá pela direita, vá pela esquerda. E como um bom filho obediente, ele vai pela esquerda e vai dar tudo bem. Não vai dar nada errado. Mas se ele for pela esquerda e dar errado, ele obedeceu? Não, é culpa da mãe? Não. Ele saiu fora do trajeto. Nós temos que ouvir a instrução, seguir a instrução, e vai dar tudo certo. Não vai dar errado. Mas você tem que ouvir e obedecer, confiar que Deus é por você, não é contra você. Ele continua, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que ressaltasse, a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quê? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero que nessa noite você entenda que tudo é simples. Tudo é simples. Você tem que olhar para as pessoas nessa cidade, para o mundo inteiro, e saber que o mundo inteiro, todos nascem nessa terra, e uma terra onde a morte opera, nascemos todos, família de Adão, todos. Não importa a nação, não importa a raça, todos nascem condenados à morte eterna, todos. É que nem uma pessoa que está no corredor da morte, ela foi condenada à morte, ela não morreu ainda, mas foi condenada, está no corredor da morte. A sentença foi dada. Se alguma coisa não acontecer, para tirá-la daquele corredor, ela vai morrer. A sentença foi dada. Jesus entrou no corredor da nossa morte. Ele entrou legalmente. Ele morreu no lugar de Adão e de toda a raça humana. E ressuscitou da morte. Esse é o maior milagre. É impossível. Por mais que o homem quisesse, ele não iria conseguir cumprir as coisas que ele deveria cumprir. Porque dentro dele existia uma natureza morta, aonde o pecado operava. E opera em muitas pessoas. Você tem que entender que no mundo só existem dois tipos de pessoas. Ou a pessoa é da família de Adão, ou ela é da família de Deus. Não existe meio termo. Qual família você está? Família de Adão, condenada à morte eterna, indo para o inferno, ou você é da família de Deus? Qual família você pertence? E não é por esforço, não é pelos meus méritos, é por Cristo. Ele fez tudo, é de graça, só você aceitar. Então agora você vai gastar a sua vida inteira nessa terra, correndo atrás do quê? Das coisas temporárias? Ou você vai entender que tudo que Deus quer é poder estar em você, tirando pessoas da família de Adão e levando para a família dele. É só isso. É só isso que é importante. E o que você precisar para fazer isso, Ele vai te dar. O que for necessário para você resgatar pessoas da família de Adão para a família de Deus, Ele vai te dar. Porque Ele é o maior interessado, que por meio de você Ele toque pessoas. Cada um de nós está em um lugar da sociedade. Eu não vou onde você não vai onde eu vou. Mas eu tenho que saber que o
que opera em mim é vida eterna, não mais morte eterna. É vida. E Deus que está em mim quer tocar pessoas. O seu vizinho, seu inimigo. Porque nós não temos inimigos. Os nossos inimigos não são de carne e osso. Os nossos inimigos estão em outra atmosfera. Satanás é nosso inimigo. O João não é meu inimigo. A minha luta não é contra o João. Satanás está usando o João para me perseguir. Mas eu vou seguir a instrução do meu Pai, eu vou abençoar o João. Eu vou orar para que o João tenha o nome escrito no livro da vida. Eu quero ser uma carta lida para o João. Eu não vou guardar mágoa no meu coração. Não vou guardar ofensas do João. Porque guardar ofensa é a minha própria destruição. É morrer. Nós não guardamos ofensas. Nós nos livramos de ofensas. Nós não ofendemos ninguém. Nós não queremos ofender ninguém, nem queremos que ofensas entrem no nosso coração. Porque isso é caminho de morte para nós. Então nós não nos comparamos com ninguém. A inveja, onde está a inveja? Quando você observa a inveja operando no seu corpo, coloca ela em morte, porque a inveja está no corpo. E a Bíblia diz que inveja é podridão dos ossos. Podridão de quem está sentindo inveja, não é do outro. A podridão está corrompendo você, não é o outro. Comece a pensar o quanto Deus te ama. Aleluia. E olha o que ele fala aqui, em Romanos 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine mais o pecado. Olha o versículo 14: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Pega Efésios 4, vamos para frente um pouquinho. Eu quero que fique bem claro para você nessa noite que você só tem uma nova natureza, a natureza de Deus. Uma natureza poderosa, onde a vida está reinando. Você não tem que ter medo de nada, você está andando nos lugares celestiais junto com Jesus. A enfermidade pode chegar? Sim, pode chegar. Ela vai ter que cair de você. Ela está ilegal, ela não tem direito. Jesus pagou um alto preço para que você possa andar nessa geração sarado, curado, provido, abençoado. Não coloque o teu coração neste mundo. Não faça deste mundo o teu tesouro. Coloque teu coração em Deus. Coloque o teu coração em Deus nessa noite, Ele te ama. Ele é por você, Ele quer que você durma em paz e acorde em paz. Deus perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Falhamos inúmeras vezes. Mas não fique nesse lugar. Se levanta e continua caminhando. Sacode a poeira e anda. Não fica olhando para trás. Olha para frente. Existe uma nova Jerusalém, uma terra nova, não acabou ainda. Existe um novo céu, nova terra, novo universo, para você viver para sempre. Você simplesmente é imortal. Não dá para te destruir. Então pense onde você quer passar a sua eternidade. E pense que você não tem que... De onde vem o sofrimento para mim? Desse meu corpo. Porque ele quer coisas.
E se eu não mortificá-lo, ele me deixa louca. Ele vai me levar para lugares que eu não quero ir. Efésios 4, versículo 20. A partir do 20. Não, vou pecar do 17. Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Agora, grifa esse versículo no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, existe o velho homem e o novo homem. O velho homem se refere a esse corpo adâmico que eu estou ainda. Ele fala, Rita, renova sua mente, comece a pensar como filha de Deus que você é hoje. Não mais filha de Adão, filha de Deus. Comece a pensar o que te aguarda, o que te espera. Comece a entender que você tem um professor com você chamado Espírito Santo. E ele veio para te ensinar a sua nova natureza a andar em filho, filha de Deus que você se tornou hoje. Então você tem depressão, Marina? Não, a depressão do seu velho homem. Você nasceu de novo. Então a depressão pertence a você? Não pertence mais a você. É do velho, acabou. Eu vou me revestindo do novo homem, pensando, respirando uma atmosfera do céu. Começando a pensar que Ele é minha sabedoria para resolver todas as questões. Ele é a tua sabedoria para fazer aquela intervenção, Ele é a tua sabedoria para você resolver aquele problema de encanamento. Nunca mais eu esqueci, tive uma experiência há muitos anos, teve um vazamento na minha casa, era na área da lavanderia, e o encanador, a gente tinha terminado uma construção no fundo de casa, você gasta todo o seu dinheiro, e de repente surge um vazamento, e aí? E ele disse, olha, tem que quebrar, vai ter que quebrar tudo. E eu estava deitada no sofá, eu estava orando, pensando, meu Deus, onde está esse vazamento? Eu pensava, quebrar tudo, gasto. E aí você fica preocupado. E de repente, na minha mente, eu sabia exatamente onde era o vazamento. Eu corri e falei para o moço, não quebra aí. Quebra aqui. Não, aqui não tem nada. Ele disse, não, por favor, quebra aqui. Eu estou mandando, não tem problema, eu estou falando, quebra aqui. Eu quero que você quebre aqui. A hora que ele quebrou, era exatamente aquele lugar. Nós não temos que sofrer consequências. Nós temos que aquietar nosso coração. Nós temos que deixar a vida de Deus fluir de nós. Confiar. Você compreende que nesse exato momento Deus está aqui conosco? Você entende isso? No seu homem interior. Eu não estou vendo Deus com meus olhos naturais. Não estou pegando nele. Não estou sentindo o cheiro dele. Mas eu sei que ele está aqui. Porque ele disse para mim, quando você se reunir, Rita, com alguém, no meu nome, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu não tenho que sentir. Deus é espírito. O meu homem natural quer sentir, quer pegar.
Esse foi o erro de Adão. Quando ele olhou para Eva e o diabo disse, está vendo? Ó, Eva não morreu, Deus mentiu para você. Ele confiou nos sentidos naturais. E Deus disse, você vai morrer. E ele falava não só de uma morte física, da separação eterna dele. Deixou de ser filho de Deus. Então comece a experimentar, a confiar nele. Comece a abençoar quem está te amaldiçoando. Comece a olhar para a sua família e dizer, obrigada, Pai, porque grande e poderosa salvação alcançou a minha casa. Porque eu não vou perecer com o mundo. Eu tenho uma vida abundante. Eu tenho uma vida eterna. Eu posso me revestir com o novo. Eu não tenho que perecer com o velho. Oh, aleluia. E ele começa a falar. Como você vai mudando? Ele diz assim, olha os conselhos dele, eu termino aqui em Efésios 4, nessa noite. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não edifica. Se eu te xingar, edifica. Se eu chegar na minha casa hoje e xingar minha mãe, vai edificar minha mãe? Não vai edificar. Então por que eu vou xingar? Meu homem exterior quer xingar. Aí meu homem interior diz, não, para. Fica quieto. Eu não vou xingar. Eu tenho que mortificar. Eu tenho que fortalecer meu homem interior. Como que eu fortaleço? Orando no Espírito. Eu vou orando no Espírito. Eu vou enchendo a minha mente, eu vou renovando a minha mente. Eu não vou brigar com o Gustavo, a minha luta não é contra o Gustavo, eu vou abençoar o Gustavo. Eu vou orar pelo Gustavo. Quando ele vier na minha mente de pai, abençoa o Gustavo. O nome dele escrito no livro da vida. Prospera o Gustavo. Para que ele me pague, está me devendo. Me paga. Prospera ele, pai, para ele me pagar. Você não vai amaldiçoá-lo, porque Deus vai usar a vida dele para te abençoar. Você começa a pensar o que Deus diz para você, olha só. E não entristeçais, versículo 30. O Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, bem longe, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. E bem assim, toda malícia, bem longe de você. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Então, nessa noite eu quero que você comece a pensar que Deus está aqui nessa noite para te abençoar, não para te amaldiçoar. Que não existe nada nessa noite que Deus não possa fazer por você. Vamos orar um pouquinho em línguas? Vamos ajudar os nossos irmãos que estão pela internet. Você entrou hoje, talvez, e você ouviu pela primeira vez que é necessário nascer de novo. Que só entra no céu quem nasce de novo. E eu quero te dar uma ótima notícia, você que entendeu isso e nasceu de novo. Que você pode ter um segundo passo da graça, que é ser batizado com o Espírito Santo. Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Aquele que nasceu de novo. Aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus, fala novas línguas. Eu tenho que sentir alguma coisa para orar em línguas? Não, eu tenho que crer. Você crê em mim, Rita? Eu creio. Então você expulsa demônios, você fala em outras línguas, você ora com os enfermos. Então vamos repetir comigo, ajudar quem está na internet nessa noite a receber o batismo com o Espírito Santo. Falem comigo assim, Deus, a tua palavra é a verdade. Eu creio nela. E a tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Eu creio
Eu posso falar, porque eu creio em Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia. Agora não vamos falar mais nada em português. Não fala nada em português, solte o som da sua voz. É simples como respirar. E comece a falar em outras línguas. O rabá choromo rabaha, shiriki kandamasso kolorobo karabasirihi kandalarabaha. Abre a sua boca, não fica com a boca fechada. Solte o som, isso é para você. Aquele que crê, ele fala. Aquele que crê, fala em outras línguas. Aquele que crê, fala orima chorobo rabá. Chokatakamasiki katakarabalarayalamasoroborabaha. Shiriki kandamas. Deixa o poder de Deus passar no seu corpo, experimenta. Não termine, não saia dessa reunião, você que está comigo pela internet, sem orar no Espírito Santo. Abre a sua boca, não tenha medo. Deus está aí com você, como está aqui comigo. Você pode falar em outras línguas. Aquele que crê fala, não é da sua mente. Solte o som da sua voz, experimenta. Deixa o Espírito Santo trazer para você uma unção de refrigério. Ori machoro borrabasa kama shari kikandalarabas. Ormi karamasso korobo choro kori kalarabaha. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Tu és fiel, Pai, obrigada por essa noite poderosa. Obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada pelos milagres que o Senhor operou no nosso meio, Pai, de cura, de batismo com o Espírito Santo. Obrigada por essa noite fantástica, Pai, aonde os nossos celeiros transbordam da Tua provisão. Eu digo que o norte, o sul, o leste, o oeste esteja entregando tudo. Tudo que vocês estão retendo de nós nessa noite. Tudo que vocês estão retendo no poder do nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça sobre este lugar. Obrigada pela Tua graça que está aqui. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Oh, aleluia. E a Marciana termina a reunião nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Se ela precisar de alguém para ajudá-la, fique à vontade. Aleluia, boa noite. Obrigada, Pai. Estamos aqui reunidos, então vamos nos unir em fé, em um só coração, nos entregar a Ele e agradecer, ter um coração grato pela ministração de hoje à noite, pela palavra ministrada. Acolhemos, Pai, em amor a Tua palavra. Obrigada, Pai. Acolhemos, Pai, em amor a Tua palavra e escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Pai, obrigada, porque somos filhos. Somos filhos, Pai, filhos pela graça. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor nos deu vida, Pai. O Senhor nos deu vida, vida em abundância. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pela nossa casa guardada, pela nossa família guardada. Obrigada, Senhor, porque nunca estamos só. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te amamos, Pai. Temos um coração grato. Um coração grato. Obrigada pela noite de paz na casa dos meus irmãos, na minha casa, Pai. Obrigada pela noite de paz, porque podemos deitar e dormir, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Obrigada, Pai, porque temos ouvido o que ouve, Pai, e podemos ouvir a sua voz e obedecer. Fazemos a escolha, Pai, de obedecer. Obedecer, dizer sim para a vida e não para a morte, Pai. Obrigada, nós te amamos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória.
do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Uma noite abençoadíssima para cada um de nós, amém?